Então, meu nome é Giovana e eu que vou apresentar o partinho de hoje. É um paciente de 68 anos, sexo masculino, procedente de São Paulo. É um paciente já com doença renal crônica dialítica, internado no Hospital do Rim, que se encontrava listado para transplante renal, sendo indicada a realização de um CAT. Ele já era um paciente que tinha uma IC de fração de ejeção reduzida e tinha uma história prévia de DAC. Ele foi encaminhado ao INCOR depois da realização desse exame, que foi feito no hospital externo, para avaliação para revascularização antes do transplante. Ele chegou a ser levado para uma reunião da EMO no dia 22/7, porque tinha uma proposta de fazer uma angioplastia da CD. Tem relato em prontuário de que não foi aceito por tratar de um paciente assintomático, com pequena área de isquemia, peri-infarto em parede inferior, em vaso de fino calibre e lesão longa. Após isso, o paciente ele abriu um quadro de angina. Na primeira consulta estava setado como assintomático, mas depois ele refere que ele tinha uma angina no CCS1 para 2. E ele acabou sendo retirado da fila do transplante por essa ausência de revascularização. Enfim, aí partimos para a discussão. Vou ficar os exames que ele tem aqui logo em seguida. De antecedentes pessoais, ele era um paciente que já tinha uma história de DAC, com um infarto em 2015, sem nenhum relato de revascularização na época. Tinha um eco já com uma fração de ejeção de 37%, era diabético já insulinizado, dialítico desde 2020 e ex-tabagista cessou há 30 anos. Medicações 68. Medicações que ele estava usando em casa. Estava com o AS Atorva, Carvedilol, insulina, NPH, usava vitamina D e carbonato de cálcio. Pensando em alguém com fração de ejeção reduzida, Giovana, você acha que ele está bem medicado em relação à insuficiência cardíaca? O que você acha? O que você esperaria de medicação a mais? Está com vasodilatador. Talvez um bloqueador do sistema isso. Bloqueador de sistema corticoide, né? Sim. Coisas que a própria doença renal. A única coisa que depois ele vai relatar que foi tentado prescrever essa medicação para ele, mas era um paciente que ele era muito resistente, porque ele falava que na diálise ele ficava hipotente e ele tinha medo de perder a fístula dele ficando com uma pressão muito baixa, ele não quis tomar o renal aqui. Mas, enfim. A última consulta que ele foi avaliado foi dia 3 de março. Ele tinha uma angina CCS2, tinha uma dispneia na classe funcional 2, não tinha ortopneia, nem dispneia paroxística, nem edema de membros inferiores, nem outros sintomas. Uma coisa importante desse paciente é que, assim, antes dele começar a ter sintomas, ele praticava atividade física, exercício físico regular, né? Então, isso era habitual para ele e ele não sentia dor. E ele foi orientado por um médico cardiologista externo a não praticar mais atividade física. E aí, limitando aquilo que era habitual para ele, né? Ele passou a ficar CCS2, mas se ele for fazer qualquer coisa do tipo, ele vai ter angina, né? Então, é uma autolimitação para ele. E ele mesmo desejava a revascularização para ele voltar para a fila de transplante. Então, você sabe que eu acho que o grande motivo para ele ter começado a ter angina foi a falta de indicação para a angioplastia. E imediatamente ele passou a referir angina, porque ele sabe que se ele não fizer a angioplastia, ele não vai para o transplante. Ponto. Tem isso também. Tem essa questão. É uma possibilidade. De exame físico, a PA dele estava 130/70, basicamente, o paciente com uma frequência cardíaca de 62. Não tinha mais nenhuma alteração assim que chamasse atenção. O último laboratório dele que a gente tem é de fevereiro, um HB-bom de 14. Até alto demais, né? esquisitíssimo. Até alto demais, dependendo, tem até que diminuir a dose da eritropoetina. Né? Tá num valor acima do... Não, tem que diminuir, né? Não, se confirmar essa medida, quer dizer, né? Porque o valor está muito alto, isso já é ruim. Então, Um colesterol total de 124, um LDL de 52, tinha uma glicemia de jejum de 149, uma glicada de 6,9. Tá? A creatina dele 4,86, assim, ele é dialítico mesmo, o sódio estava 179, o potássio 5,1. essa taxa de filtração fazendo diálise não conta muito. Conta muito, exato. Aqui é o eletro dele desse mesmo dia, do dia 15 de fevereiro. Eu tenho minhas dúvidas se é sinusal mesmo ou da P. Não sei. Mas
Ele, eixo de Markov. o ectópico, ele coloca um eixo de -10 lá em cima para onda P. Daria um pouquinho de morfologia. O que interessa é que o ritmo Mas, enfim, é sincrovento polar, exato, ritmo polar. Vale nativa mas deve ser uma área nativa inferior. Porque inferior. você vê que, apesar de ele ter um R profundo em B3, AVF menos profundo, mas ele tem uma duração longa, né? Então, isso provavelmente é uma área nativa inferior. uma pressão não muito Da onda R na parede exterior. parede anterior. Aqui é a cintilografia que ele tinha de junho de 2021, tá? Uma fração de ejeção aqui no repouso, 27, pós-estresse, 32. Tinha hipocaptação na parede apical, inferior, inferolateral e lateral. Na parede apical inferior, permanecia inalterado. 4, 8. Não é tão. Não, é uma histeria moderada, muito importante, né? Se você for calcular aí, vai ter mais de 10% de isquemia. Uma isquemia moderada, vai. Eles logo com pequeno, mas realmente. Acentuada parcial perde 2, 4 segmentos apical médio, só nisso aí já deu 8, vezes 1,47, mais 1, 9, dá quase 15% de isquemia, dá, na verdade, 12% de isquemia, mais ou menos. Relacionado basicamente à parede inferior, né? Inferior e inferior-lateral, né? Mas a isquemia é uma isquemia que não é moderada, né? A gente sabe que hoje a isquemia por si só, muitas vezes não é indicativo ou não de revascularização. Depois do estudo de isquemia, perdeu um pouco a importância essa quantificação de isquemia, mas mesmo assim não dá para dizer que é uma isquemia de pequena extensão, não acho que seja. É uma isquemia de moderada extensão. Aqui são as alterações do teste ergométrico que ele fez com a cintilografia. Ele chegou a fazer supra de até 1 milímetro, todas essas derivações, D2, D3, AVS, D4, D5 e D6. Não teve arritmia, teve queda da PA com aumento da carga. E ele Queda da pressão arterial, olha só, olha quanta informação prognóstica para a gente, né? Primeiro que ele supra, que já é uma informação prognóstica. Segundo, que ele faz hipotensão induzida por esforço. Então, tudo isso é marcador para a gente de que a isquemia, mais uma vez, não é de pequena extensão. Ele teve referência de dor precordial em aperto, de moderada intensidade durante o exercício, que melhorou. Uma coisa que eu... Podia ser. Uma coisa que eu ia te falar, gente, é muito importante você botar no teste ergométrico para a gente, é qual a carga que ele chega também, né? Se você me falar que ele andou 4 metros, é diferente de alguém que teve que conseguiu andar 10, 12 metros, tá? Só para quantificar. A quantificação do esforço também é importante como parâmetro clínico na decisão terapêutica. Porque o laudo que eu salvei, para eu voltar no slide, era aquele laudo simplificado que não falava... Para a gente ter essa informação, a gente tem que abrir a imagem. Exato, ele não tem aqui. Só para... A gente olha. Depois a gente pode dar uma olhadinha. Mas eu já estou satisfeito com queda da pressão, sabe? O tronco não tem lesão, o tronco isento de lesões, né? A CX também é uma artéria um pouco mais afilada, tem um condão marginal que bifurca, não vejo lesões graves, angiograficamente graves na circunflexa. Talvez uma placa ali antes da saída dessa marginal maior, mas que não equivale a obstrutivo grave. Já a descendente anterior também é uma artéria relativamente fina, né? E me parece ter uma lesão, a gente vai ver melhor na oblíqua direita cranial, me parece ter uma lesão ali no terço médio da descendente, isso aí. Terço médio da descendente anterior, que a gente vai ver melhor, provavelmente na oblíqua direita cranial. Pode passar a projeção. Isso, a descendente anterior ela é uma artéria ruim, né? Ela é uma artéria fina, né? Você vê que também nessa projeção que a lesão é um pouco mais baixa, até mais médio para distal, que é outra lesão. Mas não é uma artéria, no seu grande trajeto, a descendente anterior ela é uma artéria mais fina, né? Então você pega aí, depois que sai as diagonais ali, ó, ela fica um pouco mais fina, e distalmente, um pouquinho mais aí parece ter uma obstrução um pouco mais grave nessa região, mas uma artéria bem fina, né? Uma artéria seguramente tem menos de 1 milímetro aí
né? Vamos passar. Então, a artéria, a revasc cirúrgica é uma artéria fininha. E não tem também nenhum grande ponto de obstrução, né? Ela é fina por inteiro, só lá distalmente que ela tem um ponto de obstrução um pouco maior, né? Se bobear essa... Ela parece ser bem mais fina do que um catéter. Isso, bem mais fina do que o catéter, olha só, né? Essa artéria aí deve ter 0,5, 0,6 de luz, né? Por aí, olha lá. Tá mais proximal ali, aquela lesão que a gente viu em outra incidência, aí nessa oblíqua esquerda dá para ver bem aí, ó. Tem uma obstrução, se você comparar com o catéter, é bem fininha essa artéria. A descendente anterior é uma artéria fina. Tem muitas doenças, algumas maiores. Eu diria que ela é uma artéria inteira doente, né? Tem pontos de maior obstrução, mas provavelmente essa artéria inteira doente. Ó. Nessa projeção você vê aquela placa também na CX, né? Ali no começo, mas também sem determinar grandes obstruções, também uma artéria fina, né? Ó, também uma artéria fina. Aqui um pouco melhor do que o da DA, principalmente da marginal, né? Mas mesmo assim, renal crônico, né? Renal crônico em diálise, diabético. A doença muitas vezes é bem difusa. Olha lá na diagonal também, aquela diagonal que bifurca logo no começo. Também dá para ver que aquele segundo segmento dela, aquela bifurca, né? Também tem doença grave ali no começo, mas é uma artéria fina. E aí a DA, né? A diagonal é a de cima, a lesão, e a outra diagonal que é um pouco menor, a primeira, volta, abaixo, que é quase uma diagonálise aí. Também tem doença. Então, assim, mas são artérias praticamente irrevascularizáveis, né? Essas diagonais, né? Não deu para ver você explicar da DA e da CX. Você vê que esse primeiro segmento proximal da DA é relativamente bom comparado com o resto. Deixar bem claro, ele não é bom. Mas você vê que depois disso ele afina, essa descendente anterior afina completamente, né? Pode ter um componente de fluxo também? Eu acho que Não, eu acho que não, porque não tem. Uma outra coisa importante de pensar é por que um paciente como esse, ó, ACD, difícil da gente explicar todo esse achado da ACD não é uma artéria muito grande, ela tem uma lesão mais grave, ela é toda fina no começo, com uma obstrução mais importante ali. Talvez essa seja, sem dúvida, a obstrução mais importante do paciente. Ó, ela é subfluída naquele pedaço. Mas para explicar para explicar a hipotensão, não deve ser isquemia só o que a gente viu ali na cintilografia relacionada à coronária direita. Eu acho que muito provavelmente ele tem mais isquemia, mas lembra que cintilografia para renal crônico, muitas vezes a gente subestima a isquemia, né? Porque não é possível que ele não tenha isquemia naquele território da parede anterior, talvez, e só assim para a gente explicar também hipotensão induzida por esforço, né? Porque se ele não tivesse isquemia relacionada à parede anterior, acho pouco provável por essa coronária direita que ele poderia ter isquemia, mas eu acho pouco provável que ele tivesse queda da pressão relacionada só a essa coronária direita. Quando a gente tem queda da pressão arterial, no esforço a gente prediz uma área de isquemia grande, né? Você tem que ter um déficit contrátil importante na injeção para não conseguir aumentar a pressão arterial. Então, realmente é um caso que é um desafio. Eu acho que, sinceramente, só tratar a coronária direita, eu continuaria não listando esse paciente para transplante, baseado naquela ergometria. E o grande desafio é que é um caso ruim para revascularização cirúrgica, se a gente for pensar no DA. Eu acho que naqueles têm uma recusada, né? Aí é a única artéria boa para fazer, né, o tratamento. E a direita e seria, claro, um completo, mas fina, né? Aí você vê, ó, que a parede apical, tá vendo? É parada, olha só. O ápice ali, o segmento apical anterior. E o segmento apical, isso não é da coronária direita, né? Então, provavelmente, essa descendente anterior também é isquêmica, né? Você vê que a parede, o segmento apical anterior e o segmento apical não tem contratilidade. E a CD não é muito grande, não é aquela CD que deu uma DP que dá volta na ponta para explicar essa isquemia apical. Então, na minha cabeça, ele também tem isquemia no território da descendente anterior. O que você acha, Rei? Eu
A anatomia, infelizmente, no sistema esquerdo é desfavorável. Aquela circunstância marginal talvez seja o melhor vazio dentro do sistema esquerdo com uma lesão moderada. Na direita, realmente, tem essa lesão importante. A explicação seria essa lesão. Agora, esse... por catéter foi indicado na última apresentação, né? Mas até acho que esse CAT com 2 anos, no paciente renal crônico como esse, né? Múltiplos fatores de risco, provavelmente má aderente a terapêutico, como a gente viu pela história dos inibidores de Cada também. 2 anos com um paciente desse também, a gente pode ter tido progressão dessa doença. A grande pergunta, conhecendo a esquerda, que já não era uma Brastemp, que já era muito ruim, será que vale a pena a gente... Isso mudaria a nossa conduta em relação ao caso, em si, conhecer novamente a anatomia? Só se a gente chegar à conclusão, talvez trataria a coronária direita, ou que pode ter progredido... Isso é progredido aquela marginal, né? Eu analisando o caso, eu acho que assim, as artérias, elas, como foi mostrado, têm lesões periféricas, às vezes um pouco menores, na própria circunflexa, ela dá uma ventricular posterior na direita, ela dá uma ventricular posterior direita, eu achei grande, tem um pouco de lesão ali para frente, mas eu acho que a revascularização cirúrgica vai melhorar esse paciente. De uma certa maneira, não vai ser tão adequada, porque vai ficar algumas lesões distais ali, mas vai aumentar o fluxo, vai aumentar a perfusão, microperfusão ali miocárdica. Eu acho que esse paciente tem uma chance, tem 68 anos, independente de ser renal crônico ou não. Acho que ele tem uma chance. Sinceramente, eu vou ser bem sincero, esse Syntagm Score 1 está subestimado. Eu fico um pouco entusiasmado se ele tivesse assintomático. 20, a gente tem que ficar com fazer. Assim, mesmo esse discurso muito positivo. Eu acho que você põe uma mamada naquela diária, com certeza, você faz. A grande pergunta é essa mamada de ar não se vislumbra a possibilidade de colocação de um... Você coloca, eu acho que o Galã vai ver, o Romário também, não tem dúvida que a gente consegue fazer a conta aí. Acho que o negócio porque o fluxo vai ter um pouquinho de lesão ali, mas vai melhorar aquele fluxo da parede anterior. Eu acho que o primeiro passo é a gente repetir a cinética coronariografia. Eu acho que não tem. Eu acho que ele tem uma coisa, Acho que é o primeiro passo. interna, assim, faz o retete, que eu acho que tem que ser, entendeu? Mas eu fico tendencioso a operá-lo. Pela sintomatologia progressiva, paciente ainda de 68 anos, é relativamente jovem, então você consegue Acho que é uma possibilidade pouco cirúrgica, mas eu vou gostar muito da indicação cirúrgica, por exemplo, se tiver progredido lesão na marginal, se tiver mais coisas a gente tratar, né? Mas eu acho que as artérias são muito assim, deve ter muita, não obstrução, deve ter muita lesão na artéria, sabe? Porque as artérias são finas e a gente não vê, no caso tem só vê a luz, né? Então deve ter muita lesão. O caso vai ser definitivo. Se não tiver piora das lesões, principalmente essa marginal, acho que o caso fica cada vez mais para dilatar essa direita. Então. Agora, se você tiver uma progressão da placa marginal, pensando talvez em fazer uma endarterectomia nesse ADA, que está sob conta. Eu não faria, não, porque a antalectomia só depende da tela fechada. Deixa eu comentar mais. Eu acho que comentar o trabalho que está fazendo lá. Eu vou deixar a doutora Omar comentar e, na sequência, eu chamo os demais cirurgiões. Eu acho que a definição caminha mais para pedir um CAT, o cateterismo. O cateterismo vai definir em relação a se a gente para de pensar em cirurgia, porque se não tiver uma progressão com essa artéria marginal, que é a melhor artéria, talvez pensando no quadro clínico todo, se não tiver piora disso, talvez pensar em um resgate com angioplastia da coronária direita. Agora, o cateterismo vai definir também a possibilidade de cirurgia,
se tiver uma lesão nessa marginal, tratar essa marginal grande. E talvez pensar em tratar a ADA fazendo endarterectomia. Tem alguns reportes já com protocolos estabelecidos, no qual se faz uma endarterectomia da DA, da parte distal da DA. Obviamente tem um protocolo com heparinização precoce, com a dupla delegação, e que está tendo resultados. O grupo de Nova York que está fazendo, eles já publicaram 50, 60 casos, com um resultado de complicação muito baixo. Isso, é tudo um protocolo para abrir a artéria, para juntar a placa, tanto proximal ou distal, não para tirar toda ela, senão para fixar ela na parede mesmo da coronária. Eu vi essa publicação recente, então é uma possibilidade também. Mas eu acho que ela entraria sempre quando você indicasse cirurgia por causa dessa marginal. Eu acho que o Bruno falou muito claro isso aí. Agora, se não fosse isso, eu pensaria só em tratar direito. Tá. Aí seria percutâneo. Percutâneo, sim. Sim. Contagião. Professor Dalan? Eu concordo que em 2 anos um paciente nesse grau de diabetes, insuficiência renal, pode ter mudado o padrão coronariano dele. Mas, em todo caso, se ele tiver uma lesão importante na marginal, num recate e na CD, eu acho que um doente muito determinado a fazer um transplante poderia se beneficiar com uma revascularização dessas 2 artérias. E a DA é uma incógnita. Às vezes você tem surpresas positivas. O que nós já fizemos em tempos antigos foi a cirurgia de Weinberg, que é o implante da mamária em toda a parede anterior, e uma modificação que eu propus há alguns anos é a anastomose da mamária na DA distal, ou seja, seria um Weinberg com a mamária para DA anastomosada diretamente. Então, isso seria uma possibilidade que eventualmente aliviaria a angina do paciente e o credenciaria para o transplante renal. Doutor, pode comentar alguma coisa? Eu acho que ele é cirúrgico. Tem que ser repetido o caso, eu acho que aquela lesão circunflexa, ela não é pequena, ela não está crítica, mas ela existe, ela tem 70%, 60%, 70%, né? Então, ela vai ser circunflexa, direita, você fica disfunção medialmente, acho que a gente consegue. Tá bem. Eu vou passar o risco cirúrgico dele, o score dele deu de 2,5 e o STS 2,3. Foi. É cirúrgico, é clínico. Risco de sangramento, se a gente for pensar em percutâneo também, tem que considerar que ele tem um alto risco de sangramento, né? O meu ponto é, o cirurgião disse que consegue fazer enxergar naquela DA, então para cirurgia. Consegue. Acho que na minha cabeça, o grande ponto é que a gente tem que considerar que ele tem uma isquemia maior do que aquela isquemia relacionada à parede inferior. Então, eu acho que um CAT novo é importante, sim. 2 anos para um doente como esse é tempo suficiente para progressão, mas em relação à indicação de tratamento, se a equipe cirúrgica que está aqui me diz que é possível o tratamento cirúrgico, inclusive o tratamento cirúrgico da descendente anterior, isso, para mim, torna essa decisão em relação à escolha do procedimento de revascularização muito mais tranquila, né? Do ponto de vista clínico, esse é um paciente que eu tenho certeza que a doutora Ana, o doutor Reinaldo concordam comigo, é um paciente onde os clínicos gostariam que ele fosse revascularizado. Sim. Primeiro, porque ele tem um teste ergométrico que mostra alterações graves, hipotensão supra e com sintoma. Então, qualquer clínico gostaria de revascularizar um paciente como esse, né? A gente, olhando um CAT como esse, a gente percebe que seria um desafio em relação aos leitos distais, por exemplo, de descendente anterior. Mas a tranquilidade que o cirurgião nos dá quando ele diz que é possível a revascularização, ou, por exemplo, o Bamberg, como o doutor Dalan disse, com anastomose depois de uma mamária, eu acho que isso nos dá a tranquilidade de indicar tratamento cirúrgico para esse paciente. Tá certo. Bom, eu vou finalizar por mim, falar por mim pelo Golda, que fui eu que atendi esse paciente no ambulatório, tá? No ambulatório do Golda, dos pacientes pré-TX renal. E a nossa proposta foi algum tipo de revascularização mesmo.
A primeira opção seria a revascularização cirúrgica, mas já sabendo que os leitos distais não seriam favoráveis, né? E como a área de isquemia dele era correlacionada com a parede inferior, a gente pensou que uma possibilidade poderia ser a angioplastia de CD, né? Caso os cirurgiões recusassem por conta da factibilidade técnica mesmo. Mas seria para, independente do transplante renal dele, seria um paciente com benefício de revascularização para prognóstico, com redução de fração de ejeção, com isquemia positiva, né, na parede correlacionada e com teste de alto risco para um paciente multiarterial, que a CX dele, eu acho que tem uns 70%. Eu também concordo com a equipe de repetir o CAT para poder programar melhor essa cirurgia e também mostrar o caso para o Carlos, que não pôde estar presente hoje, para também saber a opinião dele. Todos de acordo? O que vocês acham? De acordo. Então tá bom, gente. Não precisa nem. Então tá certo. Inicialmente, faz o caso. Vamos terminar por aqui. A gente Dá para operar. fica como conduta cirúrgica, tá bom?